foi mal. Agora, a pior aqui, acho que o Deltan concorda comigo, o pior, né, Igor, vamos ser bastante honestos aqui, é ver a possibilidade da gente ter de volta na presidência da República alguém que foi condenado na Lava Jato, que é o ex-presidente Lula. Que as anulações da condenação dele, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, foram erradas. A gente viu todo aquele esforço que nós tivemos na Lava Jato, e não só foi contra ele, foi também contra outras várias pessoas, mas ele ali era o presidente à época dos fatos, e você tinha uma corrupção, não isolada no tempo e espaço, mas uma corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão, e de repente você tem essa anulação das condenações, que ninguém entende por quê. Ninguém diz que ele foi inocentado. Essa é a verdade. Ele não foi inocentado. Que ele é inocentado. Ele está mentindo. Né? Bem, eu interroguei ele, né? Você entrevistou, mas quando ele fala que ele foi inocentado, ele não foi. Nenhum tribunal declarou ele inocente. O que houve, sim, ele foi beneficiado por aquela história do tapetão. Foi condenado no mérito, se entenderam que tinha as provas, eu proferi uma sentença, uma juíza em Curitiba proferiu a sentença em outro processo, no sítio de Atibaia. As duas sentenças foram confirmadas do tribunal, lá em Porto Alegre, por 3 juízes, né? 3 juízes profissionais, que ninguém nunca questionou qualquer questão relacionada à imparcialidade. Foi confirmada a minha sentença no STJ, lá em Brasília, por outros 5 magistrados, e 3 anos depois de ter ficado 580 dias preso, vem uma reviravolta na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, numa decisão ali relatada pelo Gilmar Mendes, inventando ali, com todo respeito, que teria havido uma perseguição que não houve. E ele foi beneficiado. Hoje, ele é um símbolo da impunidade concorrendo à presidência da República. Então, como é que você consegue explicar isso para as pessoas? As pessoas que trabalham, as pessoas que dão o seu suor, as pessoas que ganham a vida honestamente. Como é que você vai explicar que hoje você pode ter alguém como o Lula concorrendo à presidência da República? Então o pessoal me questiona até, mas por que agora você está assumindo uma posição no segundo turno? Olha, eu sou contra o Lula, eu não concordo com isso. Eu acho que um país, uma democracia, uma grande economia se faz com base em integridade, honestidade. E eu preciso chegar para minha casa e falar para o meu filho que tem que ser honesto, que o crime não compensa. Como é que você consegue fazer isso num cenário desse? Então teve sim esse desmonte, que a gente tem que lutar no Congresso, lutar nos tribunais para que cumpram o seu papel. Agora, a gente também não pode deixar, essa é a minha opinião, e tem que fazer pelos meios democráticos, evidentemente, não pode deixar o Lula ser eleito presidente novamente. Bom, eu acho justíssimo que vocês lutem por essa pauta e, na verdade, por qualquer pauta que vocês julgarem importante e tal. Assim, independente de concordar ou não, essa é a democracia, né? Vocês podem lutar. E, assim, eu não não estudei direito, né? Então, talvez isso daí seja, assim, porque pareceu muito ruim isso que você falou aí, na verdade. Cara, as provas, que assim, eu imagino que a melhor maneira, assim, aconteceu tudo isso com o Lula e tal, parece que a justificativa para anular tudo era que você não poderia estar julgando ele, imagino, talvez tenha alguma coisa além disso, mas as provas que foram conseguidas para pôr esse processo, para fazer esse processo funcionar, que foi confirmado por um monte de gente, são públicas? Tipo, todo mundo sabe? Se eu quiser saber, eu consigo ir pra internet ver e tal? Sim. Por exemplo, o sítio de Atibaia, até hoje, você não consegue uma explicação do Lula. Até hoje ele não explicou. Por que a Odebrecht, a OS, aquelas grandes empreiteiras, que ganharam um monte de contrato superfaturado durante lá o governo do Lula na Petrobras, por que elas fizeram reformas milionárias no sítio que o Lula utilizava como se fosse dono? Por que o Lula nomeou os 3 diretores da Petrobras que estão no núcleo do escândalo de corrupção? Nestor Cerveró, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, todos eles com dezenas de milhões de dólares ou euros em contas lá no exterior.
e manteve esses diretores por mais de 8 anos do mandato dele, na Petrobras, naquele esquema de corrupção no qual não era só enriquecimento dos diretores da Petrobras, era suborno para eles e era suborno para partidos políticos e aliados do Lula. Ou seja, O Lula fez. não tem explicação. Você diria que o Lula fez isso porque ele é bonzinho com quem tá perto dele, é isso? Porque assim, o Lula em si, ele tem. Existe ali um batom na cueca, como diria Boechat, nas contas dele, assim, ele também recebeu dinheiro? Igor, essa pergunta reflete um equívoco que as pessoas cometem às vezes de achar que propina, suborno, você só paga com dinheiro em espécie, com dinheiro vivo. Não, você paga com favores, com imóveis, com reformas. E quando você olha para o caso Lula, primeiro no triplex, reformas de mais de R$ 1 milhão, R$ 2 milhões e 200 mil entre reformas, obras, acréscimo, melhoria do imóvel. Depois você teve o sítio, R$ 1 milhão. E depois teve uma terceira acusação, que talvez fosse a mais escancarada de todas, que não deu tempo de ser julgada, porque o Supremo anulou antes, que era dinheiro saindo da Odebrecht, indo para o Instituto Lula, e dali indo para comprar o apartamento do lado de onde ele morava, em São Bernardo do Campo. O que aconteceu com esse processo? Esse processo ele foi derrubado antes de ser julgado por conta da decisão do Supremo. Quando Não veio a tem decisão jeito do de ser Supremo, retomado? esses processos não têm jeito de ser retomados, porque quando a decisão do Supremo anula tudo, inclusive as buscas e apreensões, impede que você use os documentos que você apreendeu e não tem como reconstituir aqueles documentos. Você não vai devolver para o réu e conseguir lá apreender de novo. Então, acabam esses processos. E esse terceiro processo envolvia o dinheiro que saía da Odebrecht e ia parar no apartamento do lado de onde ele vivia, em São Bernardo do Campo. Ele quebrou a parede e passou a ocupar o apartamento. E nesses imóveis ali estavam envolvidos coisa de 12,4 milhões. Se você somar esses benefícios pessoais e atualizar, o valor dá de 30 milhões de reais. 30 milhões de reais de benefícios pessoais. Fora o fato de que ele foi condenado por corrupção no esquema maior da Petrobras. De novo, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, do mesmo modo como o nosso sistema de justiça garantiu a impunidade dos grandes escândalos de corrupção ao longo da história. Mas as provas do estão lá. Eduardo Cunha também. O Eduardo Cunha recebeu, no processo dele, tem $1 milhão e 500 mil que ele recebeu numa conta da Suíça e que veio de um contrato da Petrobras. Ele está Ele preso, cumpriu, não tá? não, ficou 4 anos preso e depois houve uma anulação da mesma maneira que do Lula. Então eu até digo assim, ó, Não rola nenhuma tornozeleira, nada. o Lula é tão inocente como o Eduardo Cunha. Agora, o que ele falou é importante, que as pessoas têm que entender o seguinte, não é só o benefício material direto. Você tem uma corrupção vinculada a um esquema de poder. E o centro beneficiário disso, e quando isso aconteceu? Durante os governos do ex-presidente Lula. E você vê os principais auxiliares dele. José Dirceu foi condenado no Mensalão. Foi condenado depois também no Petrolão. Antônio Palocci, que confessou, inclusive, e aponta o Lula no centro do esquema criminoso. Né? Diz ele que tem um pacto de sangue entre o Lula e a Odebrecht. Ou seja, é claro que a gente não pode dizer aqui, como não existe a condenação mais, foi anulada pelo Supremo, você não pode dizer com todas, categoricamente, né, que o Lula foi condenado por corrupção, porque essas condenações foram anuladas. Mas os fatos, nenhum tribunal, nem o Supremo, disse que os fatos não ocorreram ou que as provas não existem. O que diz é que houve uma perseguição, e não houve perseguição coisa nenhuma. Que me desculpe o Supremo. Quando eles falam, teve perseguição, uma perseguição no quê? Qual que foi? Tomadas decisões contra o Lula? Foram tomadas decisões contra o Ministério Público também. Eu tomei. E depois, a sentença, como eu disse, foi confirmada em Porto Alegre, foi confirmada no STJ. E o próprio Supremo, em março de 2018, autorizou a prisão do Lula. Então, o que a gente vê hoje é uma tentativa não só de desmonte dos instrumentos de combate à corrupção, mas uma tentativa de reescrever a história.